Boa noite, graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos, poder pregar a palavra do Senhor. Bom demais. Quem nos assiste em casa, bom estar em casa também, né? Pena que não puderam vir à igreja em função até muitos desse novo decreto, né? Que saiu recentemente, acho que ontem. Assustou um pouco a gente, né? Na verdade, as condições da cidade têm assustado um pouco a gente. O saturamento das UTIs e tudo, isso tudo justifica, mais do que justifica, a sua permanência no seu lar, para que cuidemos da nossa saúde. E, enfim, logo em breve, quando sair essa vacina, vou tomar uma de cada país aí, não quero nem saber. Na dúvida, nós tomamos tudo. Porque nós precisamos. Se bem que eu peguei Covid. Peguei, fiquei 15 dias em casa. Lá em casa ninguém pegou, graças a Deus funcionou o isolamento lá. Mas a gente não sabe se pega de novo, né? Então tem que continuar se cuidando pelos outros também, por todos aqueles que convivem conosco. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21. Vamos ler alguns versículos aí, do 21 a 43. Diz assim o texto, Marcos 5, 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos, alguns versos, um parágrafo até relativamente comprido, mas que fala verdades incríveis, Pai, a respeito de como o Senhor é, de como o Senhor quer que sejamos. Por favor, ministre os nossos corações agora por meio da sua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, que semana, várias notícias aí complicadas. Falei da Covid agora, que peguei Covid, eu sei que algumas pessoas muito próximas a nós pegaram também, né? Meu sogro e minha sogra estão em casa agora, não sei se nos assistem, mas pegaram Covid, estão se recuperando, graças a Deus estão bem. Mas como essa doença ela é meio confusa, ela nos surpreende, então nós ficamos o tempo todo, né, na expectativa e esperando logo que passe esses 14 dias, a quarentena, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo, porque nós já ouvimos que de repente a pessoa está bem e daqui a pouco não está, e por aí vai.
Nós não sabemos também quem é que ela ataca de forma mais aguda, porque às vezes a gente fica sabendo de alguém que está um pouco melhor de saúde, é um atleta e padece, outro, uma vida um pouco mais sedentária e passa bem. Nesse sentido, essa semana morreu, infelizmente, uma pessoa muito querida lá no Mackenzie, um capelão, o Geraldo, o capelão Geraldo, uma pessoa querida por todos, jovem, devia ter 50 anos de idade, pai da Ellen, uma menina que foi minha aluna, enfim, estava bem, lutador de karatê, sabe, uma pessoa sadia, não tinha comorbidade. De repente pegou, foi para o hospital e faleceu. Ficou todo mundo surpreso, atemorizado. E essa semana também, não sei como andas, eu sei que tem vivido tempos aí diferentes. Nós temos vivido tempos diferentes. Outros mais leves, né? Outros talvez estejam vivendo tempos mais leves, mas a maioria de nós vive apreensivo. A vida é assim, a vida ela nos surpreende. A vida é uma montanha-russa, né? A vida não é uma montanha-russa, de repente está tudo bem e tal, euforia e vai, e a gente vai aprendendo a viver com essa bagunça de emoções, essa surpresa. A minha mãe falava muito isso, a minha mãe dizia assim: filho, está tudo bem? Eu falava: mãe, tudo na mesa. Ela: graças a Deus. Daí eu falava: por quê? Ela falou: se está tudo na mesma, então não tem notícia ruim, né? Então não tem novidade, nem sempre a novidade é boa, né? Então a gente vive assim, querendo que as novidades sejam boas, mas nem sempre elas são. E Jesus é um exemplo de alguém que sabia lidar com esse turbilhão de emoções. O texto que nós lemos fala de um momento de cura. Ele estava, um pouco antes ele ensina, ele participa de uma festa, daqui a pouco ele está lidando com a morte. Então ele passa por tudo isso, ele nos ensina como passar por tudo isso, como viver, né? Ninguém vive só de flores, a gente vive de dias difíceis. E como se comportar? Veja, tinha essa anedota, acho que todos nós conhecemos, né? Daquele monarca que pediu para os seus subordinados, os seus artistas, que produzissem alguma coisa que o consolasse no momento de tristeza, mas também fizesse ficar com o pé no chão nos momentos de muita alegria. Lembram dessa? E todos tentaram, né? Um artista fez um lindo quadro, até alguém que chegou com uma carta para esse monarca. E a carta dizia assim: como tudo na sua vida, isso também passará. Então, nos momentos de muita euforia, de muita alegria, meu Deus, agora olha, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, né? Calma. Como tudo na sua vida, isso também passará. Aquele momento de tristeza, onde parece que a coisa não vai para frente, calma. Isso, como tudo na sua vida, isso também passará. O desafio, então, como eu disse, é saber lidar. Isso é ser um cristão sadio, maduro, né? Como é feio encontrar alguém que sabe muito bem aproveitar os momentos de alegria da vida, mas quando vem a tristeza, misericórdia, sai do eixo. Sai do eixo. Tem crente que diante da iminência da morte parece que vira uma criança que sem fé. Se bem que a criança é a que mais tem, né? Mas parece que vira alguém que perdeu a fé em Cristo, é aquele desespero. Então é preciso saber lidar com as circunstâncias todas. Isso é maturidade. E Cristo, por meio desse texto, nos fala um pouco sobre isso. Como viver de forma madura. Até porque é bom conviver com pessoas assim. Pessoas equilibradas. Como é bom ter uma esposa equilibrada, uma esposa que não chega desesperada em casa, uma esposa que não vai chorar por qualquer coisa. A mesma coisa o marido, né? Porque marido também chora. Marido que não vai chorar por qualquer coisa, não vai ficar desesperado por qualquer coisa. Pessoas maduras, serenas, que sabem se comportar diante de qualquer situação. Bom, o verso 25 do texto que nós lemos fala. Por que eu li do 21 e agora começo do 25? Porque o 21, ele dá o pano de fundo para o partir do 35, tá? Então, por isso a leitura dele. Mas agora, no verso 25, nós vemos um milagre, a cura de uma mulher enferma. Veja, o ministério de Jesus, todos nós sabemos, durou quanto tempo? 3 anos. E esses 3 anos foram divididos em períodos, né? Jesus teve um período de ensinar muito. Ele ensinava. Depois fez muitos milagres, até para validar a sua mensagem, para validar o seu ensino. Depois ele teve o tempo de perseguição.
Então foi muito bem dividido o ministério dele. E aqui é um momento em que Jesus cura muitas pessoas, e todos passavam a admirá-lo. Esse é Jesus. Então a sua mensagem faz sentido, ele tem poder para curar, o que ele fala é verdade. Então aqui ele cura uma mulher que há 12 anos estava hemorrágica. Se você voltar lá um pouco na lei mosaica, em Levítico capítulo 15, você vai encontrar um pouco de como essa mulher se encontrava fisicamente e também emocionalmente. A hemorragia, essa menstruação intermitente não, constante, né, algo que não cessava, fazia dela uma mulher impura. E a impureza dela era tão séria que todos que tocassem nela eram impuros. E tudo que ela tocasse, de pessoas a objetos, se tornava impuro. Ela não podia mais ir ao templo. Ela perdeu a oportunidade de adorar. Ela, se fosse casada, teria que se separar e viver isolada. Porque a doença, e você sabe muito bem disso, era tida no imaginário ali como uma maldição. Só que essa aqui, em especial, colocada até inclusive na lei, fazia dela assim alguém impura. Ela era impura. E ela, desesperada então, tentando esconder quem ela era, se mistura no meio daquela multidão e toca as vestes de Jesus. Tocando as vestes de Jesus, a gente sabe bem disso, sai poder de Jesus, ela é curada. Jesus cura essa mulher. Essa realidade toda me faz olhar o comportamento de alguém que há 12 anos havia perdido tudo. O texto diz que ela tentou de todas as formas, procurou médico, ela estava na derrota financeira, ela estava numa derrota emocional. Essa mulher, ela não vivia mais. Tenta entrar na pele de alguém que não tem convívio com ninguém, que está sem dinheiro, que está afastado, mas que não desiste. Não desiste. Jesus nos ensina pelo seu exemplo, pelas suas palavras, mas ele nos ensina também quando reforça alguns comportamentos de pessoas que ele faz questão que entrem na palavra, que estejam aqui e suas histórias sejam contadas. Essa mulher aparece aqui na palavra de Deus porque ele fez questão de que o exemplo dela servisse para nós. O que eu tenho de parecido com uma mulher hemorrágica? O que você tem de parecido com uma mulher hemorrágica? A questão aqui não é a doença dela, é o comportamento dela. Essa mulher, mesmo num momento extremamente difícil da sua vida, em que ela tinha tudo para se afundar no ostracismo, ficar lá se lamuriando e se sentindo com autoestima baixa, culpada por algo que ela nem sabia por que estava acontecendo por ela, ela não faz isso. Quando ela fica sabendo que o mestre estava de passagem, ela não quer nem saber. Eu vou tocar no mestre. Por favor, Jesus. Ela tenta fazer isso até de forma um pouco escondida, com medo da reação, mas ela toca nas vestes de Jesus. Bom, aqui é um paradoxo interessante, porque tudo que aquela mulher tocasse se tornaria impuro. Mas ela toca em alguém que nada do que tocasse nele ou tornaria impuro. Jesus é totalmente santo. Aqui é algo interessante, porque na batalha do puro contra o impuro, do mal contra o bem, vence o Todo-Poderoso, vence Jesus. Nada do que tocasse nas olhas de Jesus, nada do que fizessem com Jesus, o tornaria impuro. Ele é o Cordeiro Imaculado, ele é santo, ele é perfeito. E quando então a impureza toca em Cristo, ela se torna pura. Isso é maravilhoso. Porque quando eu vou ao encontro de Jesus, e pode ser que a minha doença seja um defeito da alma, o defeito da alma, essa frase é estranha, mas seja um traço de caráter meu que precisa ser alterado, seja algo em mim, no meu comportamento que precisa ser mudado. E quando eu vou até Jesus, sabendo que, lógico, Cristo vem ao nosso encontro, etc., mas quando eu vou, quando eu quero esse Cristo, eu em intimidade me aproximo dele, eu sou curado por ele. Jesus é santo, com um toque dele em mim, tudo se torna puro. E assim aconteceu. Bom, nesse paradoxo vence o bem, graças a Deus. O fato é que isso é incrível. Pense naquela multidão também, todos desesperados, querendo alguma coisa. Aquela mulher, ela era ninguém para a multidão. Para Cristo, ela era alguém. Eu acho incrível a capacidade que Cristo tem de nos enxergar no meio da multidão.
de mesmo quando eu acho que o meu problema é comum, meu problema é comum do outro, Cristo não nos enxerga assim. Ele olha para mim, para você, e Ele diz: eu sei que você está aqui, eu te vi, eu te senti, mas mestre, como assim quem te tocou? Olha quem está aqui. Não, é diferente, tem uma pessoa nesse lugar que é diferente, eu vi ela, eu sei, ela está aqui, até que ela se apresenta. Cristo te vê, para você, para Cristo, você é alguém. Foi assim com o homem no tanque de Betesda. Eu já disse isso a vocês, aquela doença que ele tinha, o fato dele não andar, fazia dele alguém esquecido, não tinha ninguém que o colocasse no tanque. A maior dor daquele homem talvez não fosse andar, mas era não ter ninguém que o colocasse. E Cristo aparece para ele: você tem alguém. E é assim que o Cristo faz. Cristo valoriza essa mulher. Tem uma música, eu lembro do Nelson Ned cantando ela. Eu nem sou tão velho, não é que eu sou da época do Nelson Ned, né? Sou Josué, né? Josué da época do Nelson Ned. Não? Mas eu lembro do Nelson Ned. Nelson Ned foi o primeiro enterro que a gente viu que o anão pode ser enterrado mesmo, né? Que tem aquela história que nunca ninguém viu o enterro de um anão. Eu não lembro quem cantava essa música, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Essa música é meio antropocêntrica, assim, ela é meio o homem, mas ela fala algumas coisas interessantes, e ela serviu para mim. Vou falar a verdade para você. Logo que eu me converti, essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, e aquilo me aproximou de Deus, diante do contexto que eu vivia. Quero que valorize que você é um ser, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior ou inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você é, enfim, né? Eu venho falar do valor que você tem. Repete comigo. Lembra dessa parte? Bom, você é alguém para Deus. Para Deus, Deus te vê. E Deus viu essa mulher. Eu comecei dizendo que semana, que dias difíceis, etc., né? Eu queria dizer que os seus dias difíceis são vistos por Deus. Que Deus é Senhor dos seus dias difíceis também. Da sua semana difícil, do seu casamento difícil, do seu emprego difícil, da sua igreja, sei lá, tomara que não, né, difícil, do seu ministério difícil. Deus é Senhor de tudo isso, e Ele te vê no meio da multidão. E sabe o que Ele fala para essa mulher, que é incrível? Ele fala assim: vá em paz. Deus é um incrível médico do corpo, mas Ele é o incomparável médico da alma. Jesus Cristo, Ele é incrível, Ele é o supremo médico do corpo, mas Ele é o incomparável médico da alma. Ele fala para aquela mulher, Ele insere aquela mulher novamente na sociedade e fala: vá em paz. Era tudo que ela não tinha. Vá agora em paz. Bom, é isso que Cristo fala para nós. Agora, a partir do verso 35, continua outro momento difícil, outra história difícil, que era a filha de Jairo, que estava morta. Quer dizer, Jairo tinha a esperança que ainda não tivesse acontecido isso, e ele então convida Jesus para ir à sua casa. Jesus tinha a capacidade de curar alguém à distância? Sim. Mas às vezes ele não quer. Jairo convida ele: vem para cá, e ele vai até a casa de Jairo. Quando ele está se aproximando da casa de Jairo, é interessante que Jesus encontra uma multidão, Jesus encontra muitas pessoas, o que era comum na época. Para você ter uma ideia, ficava-se aproximadamente 8 dias pranteando o morto. Ao final desse 8º dia, se o morto não ressurgisse, aí dizia: pronto, acabou, está consumado, o morto não tem mais o que fazer. Essa menina então estava já morta na perspectiva dos cantadores, dos pranteadores, que eram, na maior parte das vezes, até contratados para prantear. Eram mercenários da dor. Alguns apareciam sem ser convidados, mas por se destacarem no meio dos prantos dessa multidão que canta, que chora, eram pagos, eram remunerados também. O Sinédrio, para se ter uma ideia, teve que intervir, porque esses encontros que duravam até 8 dias se tornaram grandes festas em que se bebia demais. O Sinédrio estipulou o máximo de 8 taças de vinho por dia num encontro como esse. 8 taças não, 10, falei 8 ou 10? 10 taças de vinho por dia num encontro como esse. Está suficiente, né? 10 taças de vinho ou não? Com as 4 a gente já está cambaleando aí, né? Para eles, que os caras gostavam de um vinho, 10 estava bom.
Então, 10 taças de vinho por dia para não virar uma bagunça, isso aqui. Bom, Jesus, olha que incrível nisso, porque quando, lá no ato lá da mulher hemorrágica, Jesus não se importa em curá-la na multidão. Aqui, Jesus chega, vê aquele povo e ele não gosta daquilo. Ele pede para que todo mundo vá embora, saiam daqui. É que não dá para passar desapercebido isso. Jesus não gosta de ostentação, Jesus não gosta desse comércio da dor, porque existe isso. Existe essa valorização da dor que não é cristã. Existe isso dentro da nossa casa, às vezes no lar. Gente, vamos falar a verdade, tem pessoa que parece que quer ficar doente. Tem pessoa que parece que quer, mas olha, ela procura a doença, ela quer. Jesus já sarou ela, mas ela insiste em achar mais alguma coisa. Ela vive daquilo, porque ela vende aquilo. E olha que tem gente que vende literalmente, hein? Já viram casos como esse da mulher? Eu vi um caso recente da mãe. Essa é triste demais, hein? O filho estava até aqui no Pequeno Príncipe. A mãe, ela dava uns remédios para o filho não melhorar, porque ela publicava na internet casos que meu filho está mal, ela naquelas vaquinhas da internet conseguia. Tem gente que vive assim, é coisa feia mesmo, né? Isso é do diabo. Mas tem gente que está dentro de casa e só reclama, gosta. Então, e para atrair pessoas para perto de si, né? Jesus não gosta dessa situação. Calma, vamos resolver isso de outra forma. Essa venda da dor não é isso, não é para ser assim. Então, quando Jesus vê aquele caso, fala, não é para a morte, está dormindo. Riem dele. Até porque quem ri dele? Os fariseus. E você sabe muito bem que quem não tem o Espírito não entende as coisas do Espírito. Como é que essas pessoas vão crer no Cristo, na palavra de Jesus, se elas o Espírito não têm? Isso já me ensina muita coisa, porque nos meus atos de fé, na minha caminhada com Deus, eu encontro tanta gente que duvida do que Deus é capaz de fazer, do que Deus fala, mas porque não tem o Espírito. E se não tem o Espírito, cogitam das coisas da carne e não das coisas do Espírito. E aqui o caso é que Cristo manda todo mundo sair. Fica só quem? Pedro não, né? Fica Tiago, João, não, Pedro também, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia, mas dentro da casa. E eles entram, junto com o pai, a mãe e a criança, só. E ali então Jesus cura aquela menina. Mas o que a gente aprende com isso, além dessa situação de que Cristo quis curá-los em particular? Olha o que Cristo diz no verso 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, ou seja, como diz por aí, não deu nem pelota, né? Disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Amados, ô coisa difícil essa de crer, hein? Não é? Ô coisa difícil, a pessoa chega, primeiro, ninguém muda de opinião quando alguém chega para você e fala assim, não pense assim. Não tem um botão que eu aperto e eu paro de pensar assim, né? Você está triste, alguém fala, não fica triste. Mas daí como é que eu faço? 1, 2, 3 e já, não fiquei triste. Não, aquilo está difícil. Não fica chateado. Mas não tem como, eu estou chateado. Aí alguém fala assim, tenha mais fé. Mas como é que faz? Não é? Mas a Bíblia diz para nós como é que faz. A Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir da palavra. Aí tem aquele crente que vive a vida de qualquer jeito, ou né, um devocionalzinho mequetrefe de vez em quando, é um culto sim, um culto não, uma palavrinha lá, outra cá, mas sopa, crente. Aí na hora que vem o aperto é difícil, porque não tem ouvido a palavra, não tem lido a palavra, não tem intimidade com Deus. Como é que vai aguentar o tranco da fé? Como é que vai aguentar? Como é que vai ser moldado por Deus? Porque nós somos vasos e Deus nos quebra, mas para ser quebrado, para aguentar isso, é preciso estar do lado do mestre, é preciso estar perto dele. A fé vem pelo ouvir. Crer não é para a morte, vai mudar. Mas é preciso crer. Para crer é preciso ouvir. É preciso estar. Mas pode ser que a gente possa pedir também. Não foi o que os discípulos fizeram? Senhor, dá-nos mais fé. Me dá mais fé.
E nessas orações, fala para o Senhor: Senhor, eu não estou acreditando, eu não estou crendo, mas levanta a minha moral, me dá mais fé, mostra para mim que isso é possível. E ela vem, essa fé vem. Agora tem algo que pode parecer meio pentecostal, tá? Mas não é. Quer dizer, não que ser pentecostal não seja ser da palavra também, né? Dependendo do que, não vamos generalizar, não é? Vamos pensar assim, que é bíblico, os rótulos a gente deixa de lado. É preciso ter atitudes de fé. Atitudes de fé. Tem gente que diz: eu creio, mas não vai. Tem gente que diz: Deus é capaz, mas não faz. Se a mulher hemorrágica tivesse crido, mas não tivesse ido, não ia ser curada. Se esse homem tivesse crido em Jesus, mas não tivesse ido, não ia trazer Jesus. É preciso ir, é preciso fazer, e no fazendo, no indo, Deus vai fazendo a obra dele. Tem gente parada. Poxa, quantas vezes, querido, olha, a gente atende muito casal aí nessa vida pastoral, e é interessante. Às vezes o casal está na falência assim, no relacionamento. Aí você fala para vai procurar um terapeuta. A pessoa, a primeira coisa, ela pensa que terapeuta é do diabo. Aí ela fala assim: não, terapeuta, mas eu sou uma pessoa crente. Ué, mas e qual que é o problema? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Procura um terapeuta crente. Aí uma pessoa crente te aconselhando. Não é maravilhoso isso? Ah, não vou. Não, mas se não tem fé que pode, então vai ser aconselhado, vai ser ajudado, vai procurar o pastor, vai ser aconselhado. Mas eu já estava comigo, né? Mas vai procurar outro pastor que eu não resolvo o teu problema. Vamos fazer. É preciso ir. Tem gente que quer emprego. Tinha um colega meu, e não é piada, tá? O Paulo. Falei: Paulo, ele estava desempregado, morava com os pais, estava bom, né? Eu falei: Paulo, está procurando emprego? Ele falou: eu não, vai que acha. Né? Tem gente que é assim. Quer um emprego, mas vai que melhor deixa, né? Vai que aparece alguma coisa. Então, mas tem gente que quer, mas não vai. E é assim, tem que ir, né? No indo, é no gerúndio, Deus vai fazendo a obra. Graças a Deus. Bom, tem algo espetacular nesse texto também. Entre outras coisas, Jesus entra na casa de Jairo. Tem milagres que Jesus Cristo faz e está aqui, vai agora. E nesse milagre que é interessante, que ele pede, não conta para ninguém, mas é meio pro forma essa palavra, porque o povo saia contando mesmo, né? Contando para todo mundo. E nesse caso aqui, Jesus curou tantos, né? Curou e foi. Nesse caso, no meio do caminho, né? Na estrada mesmo, como os cegos, caminho de Jericó, ou a mulher hemorrágica. Mas aqui há algo interessante. Jairo chama ele para ir à sua casa e Jesus vai à casa de Jairo. Tem milagre que é na casa. Tem milagre que é visitando o lar. Quando Cristo entra no seu lar. Tem tanta coisa para acontecer na sua casa que depende da visita de Jesus, da presença de Jesus nesse lar. Eu não sei se você já entrou numa casa onde Jesus está, mas você sabe que Jesus está ali. É uma casa que Jesus é bem-vindo naquele lugar. Tem uma música do Estênio Marcos que é tão maravilhosa. E fala: entra, mestre, a casa é sua. Já fechei porta e janela para a rua. Essa você tem que tocar, essa é muito boa. Entra, mestre. Fala da história de Cristo, quando Cristo então entra na casa e ele ceia, e ele dorme ali, ele fica por ali. Isso é maravilhoso. Eu sei que é bem figurada essa mensagem, né? Mas ela é muito verdadeira. Os nossos lares precisam estar recheados da companhia de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Isso se traduz em um marido que fala de Jesus, em uma esposa que fala de Jesus, em uma família que ora junto. Isso é tão legal. E assim ali o milagre acontece, como aconteceu na vida de Jairo. E é difícil, gente. É difícil. Eu tenho uma família crente. E você pensa que é assim, todo dia a gente acorda super feliz, vamos ler a Bíblia. A vida é vivida mesmo, a vida é louca. Tem dia que a gente está meio burrado um com o outro. Isso não quer dizer que a gente não se ama. Tem dia que... E aí a gente tem que se policiar para os dias não irem passando e a gente se esquecer que nós somos um lar crente, que nós temos valores cristãos. A gente precisa conversar sobre Jesus. Isso é maravilhoso, conversar sobre Jesus. Jesus entrou na casa de Levi, Jesus entrou na casa de Pedro, Jesus entrou na casa dos noivos em Caná, nas bodas de Caná, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Lembra da música até, né? Bom, sabe o que significa
que a cura, em alguns casos, vem acompanhada da necessidade da companhia de Jesus em nossos lares. Por fim, eu gostaria que nós fôssemos num parágrafo diferente, mas que compartilha as mesmas histórias, mas ele é um pouco mais completo na sequência, não nos detalhes da história, mas em outras histórias que vêm depois dessas, e está no Evangelho de Mateus. Lembre você que o Evangelho de Marcos, proto-Marcos, né, ele é a base para os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João é um pouquinho diferente. Por isso que vou em Marcos, pego os detalhes. Agora em Mateus eu tenho um pouquinho a mais para contar sobre isso. Mateus capítulo 9. Veja lá, eu estou em Mateus 9, e aí eu tenho ali, verso 19, a cura de uma mulher enferma. No verso 23, a ressurreição da filha de Jairo. No verso 27, eu tenho uma outra cura, que é a cura dos 2 cegos. E aí eu vou ler a partir do verso 32 até o 38. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é acreditar ao diabo o que é de Jesus. Acreditar ao diabo o que é de Jesus. Mas é interessante aqui nesse texto também a ligação entre demônio e doença. A gente imagina que isso não pode acontecer, que é uma coisa muito nossa. Tem gente que nem acredita em demônio, né? Graças a Deus, porque o demônio é mentiroso. Mas não acredita que ele existe, né? Tem gente que não acredita que isso existe. E como existe? E nesse caso, a doença estava vinculada a uma possessão demoníaca. Jesus expele o demônio e ele volta a falar. Aí o texto continua. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, falar sobre Jesus é tão gostoso, não? Tão bom falar sobre o que Cristo é capaz de fazer, e na simplicidade das obras de Cristo, a grandeza que essas obras têm, a capacidade que Cristo tem de nos consolar, de nos dar vida, de nos trazer esperança. Nesse caso aqui, fiz questão de ler a continuidade. Nós vemos que Jesus continua a caminhada e ele encontra uma multidão. E o verso 36 diz que ele, vendo a multidão, compadeceu-se delas. Jesus não curava só para validar a sua mensagem. Jesus curava porque ele tinha amor, compaixão. Ele olhava o doente, não era uma estratégia. Ele parava o que estava fazendo e aquela pessoa se tornava, naquele momento, a mais importante dentro do seu contexto. É essa pessoa. Eu olho no olho dela, como Cristo sempre fez contigo. Como Cristo. A tua tendência, amado, é achar que Jesus se importa com qualquer outra coisa, menos com você. Quando você está padecendo, a sua tendência é achar que tem alguma coisa errada em você, que faz com que Cristo não olhe para você. A sua tendência é valorizar uma exclusão, quando na verdade isso não existe. Mesmo quando você está errado, os olhos de Jesus estão olhando para você, esperando o arrependimento. Ele te dá atenção, ele conhece, ele sabe quem você é. E assim as multidões, ele compadece na multidão porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Recentemente agora o prefeito da cidade de Curitiba, eu gosto muito do Rafael Greco, política é política, não levo para esse lado, mas eu gosto dele porque ele gosta de Curitiba mesmo, né? Ele gosta de Curitiba. E isso você vê que ele gosta. E ele falando da pandemia, ele falou, não vou saber traduzir exatamente as palavras dele, ou replicá-las, mas ele diz assim: ninguém aguenta mais essa doença, essa maldita doença. Esse maldito vírus, ninguém aguenta mais. Está todo mundo assim, ninguém aguenta mais, está cansado de ver essa realidade, cansado de viver assim. Exaustos. Mas não como ovelhas que não têm pastor, porque nós temos pastor. Mas a exaustão, o cansaço pode pegar também cada um de nós. Fui para o lado da pandemia? Pode ser que não.
Pode ser que essa exaustão seja em outra área da sua vida, outra realidade. É uma oração que, tem oração aí que faz 20 anos já, hein? Tem coisa que está lá, e aí? Parece que não vai. E aí Cristo, então, mostra para nós que Ele se apresenta a esses também, curando a estes que há muito tempo, essa multidão que há muito tempo padece. E essa multidão, amados, eu vou encerrar, que está lá fora. Porque Ele completa dizendo: agora vocês, discípulos, como Davi no Salmo 51, que depois de toda a dor que sofreu por causa do seu pecado, mas o arrependimento, ele diz que depois de ser curado, aquilo serviria de testemunho aos outros. A obra de Deus na vida dele serviria de testemunho aos outros. Sabe o que isso quer dizer? Que tudo isso que Cristo está fazendo nas nossas vidas, já fez na sua vida, agora fará com que você, e mesmo que ainda não tenha todas as suas demandas sanadas, porque nunca teremos, né? Mas aquilo tudo que Cristo já fez, nos traz experiências que servirão como bom testemunho para levar outras pessoas a Cristo. Não porque a minha experiência convencerá alguém, mas porque ela servirá de gatilho, de início de conversa, de empatia para apresentar o amor de Cristo para alguém. Como o próprio Cristo fazia, como os discípulos faziam, como Paulo fazia muito bem. E aí o texto diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Tem até aquela piadinha infame, né? Grande é a seara, mas poucos são cearenses, né? Então, nós somos os cearenses. Nós somos esse. Tem um cearense aí? Bom demais. Então temos um aí já dá para começar a pregar aí. Amados, mas é bem verdade isso. Eu já vivi isso. Falei da semana difícil, amados. Eu tenho uma secretária que perdeu o pai essa semana. E ela era muito ligada ao pai dela. Eu perdi o pai já. Outra realidade, outra família. Mas o fato de eu ter perdido o pai me deu uma brecha muito boa para falar com ela. Eu já vivi isso. Eu já senti isso. E aí, se isso serve de gancho, eu não sei o que você já viveu, mas o que você já viveu ou está vivendo, serve de testemunho para as pessoas que estão lá fora. Eu encerro dizendo o seguinte: a vida é louca. A vida é maluca. A gente está aqui agora com uma segurança financeira, amanhã, quem sabe? A gente está aqui desfrutando de saúde, amanhã, quem sabe? Falei do moço, do pastor Geraldo. Não viu que caiu um ônibus aí, outro ônibus, não foi? Vidas. Quero apelar para tragédias. Mas estamos aqui hoje, amanhã, quem sabe? Nós vamos viver ainda muitas surpresas. Porque é disso que a vida é feita. Essas tribulações exercitam a nossa fé. E diante desses desafios, que, por favor, sejamos como essa mulher, não imitando todas as suas atitudes, porque cheia de defeitos era, mas Cristo fez questão de exaltar a insistência dela, ignorando a sua imundícia, a sua realidade, e indo até Jesus. Ela creu, ela não desistiu, ela foi, ela tocou. Como Jairo, ou como nessa experiência aqui de Cristo, aqui eu olho muito mais para Cristo, do posicionamento dele, dizendo: Jairo, não temas. Palavra de Cristo para você: não temas. Palavra de Cristo para a mulher hemorrágica: vá em paz. Palavra de Cristo para nós aqui: não temas, vá em paz. E aí, quando as coisas acontecerem, serenidade. Não pensando na morte como fuga, ou na vida eterna como fuga, não é? Mas pensando na vida eterna como esperança, que faz com que, enquanto em vida, eu permaneça em paz. Tribulações, situações difíceis, alegria, também vai passar, porque um dia eu me encontrarei com o Mestre. Sabe o que isso faz? Eu não sei o que você está vivendo, mas quando você colocar o pé para fora daquela porta, paz. Paz. Senhor, o Senhor é o meu Deus. Por que o meu coração está tão bagunçado?
O Senhor é capaz de todas as coisas do seu tempo. Agora, eu vou viver em paz, sabendo que se eu sou crente, se eu leio a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra, eu vou me manter ao seu lado, o resto é com o Senhor. As minhas lutas, Senhor, são as suas lutas, se eu permanecer ao seu lado. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui, o Senhor é Deus das nossas vidas. O Senhor mostra para nós como trata as pessoas que o Senhor quer curar, as pessoas que o Senhor ama, as pessoas que cruzam o seu caminho. O Senhor mostrou e fez muitos outros milagres. A Tua palavra nos diz que não estão todos escritos, porque não caberiam em todos os livros. O Senhor curava por compaixão, por amor, como faz conosco até hoje. O Senhor disse àquela mulher, vá em paz. O Senhor a enxergou como alguém no meio da multidão. Ela não era invisível. O Senhor a viu, o Senhor a sentiu. O Senhor age assim conosco, o Senhor nos conhece, nos vê, nos sente no meio da multidão e nos dá atenção, nos cura. Nos faz lembrar disso sempre, Pai. O Senhor foi até a casa de Jairo, o Senhor aceitou o convite dele, o Senhor foi até lá e lá o Senhor curou aquela menina que voltou a andar, que morta estava, foi andando. Pai querido, visita o nosso lar, visita a nossa casa, nós te convidamos, vem até o nosso lar, ressuscita tudo que já morreu. Mas também o Senhor nos chama à responsabilidade, depois de tudo isso, contar aos outros o que o Senhor fez, sendo bons dispenseiros da palavra, testemunhando, nos ajuda a entender também a nossa responsabilidade, como testemunhas daquilo que já vimos e vivemos. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos, que Deus abençoe.